Jesus, 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 Jeová. Meu Deus. Oh, olha com esse rosto mesmo borrocado, a cara inchada, para a irmã que está do seu lado e diga para ela: já pensou se você não vem? Olha para ela e diga: Deus me livre, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu vim. Oh, aleluia, 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 oh glória. A paz do Senhor Jesus, igreja. Meu Deus, me dá alguns segundos aí para recuperar o fôlego e para tentar tirar esse sorriso que está rasgando a minha cara. Meu Deus, meu Deus. Irmão, não tem bang jump, não tem escalada, adrenalina nenhuma no mundo se compara a essa que nós estamos sentindo aqui agora. É poder de Deus, é de dentro para fora. Oh, aleluia. Que renovo, que renovo, que período glorioso. Que período glorioso. Eu não esperava, eu vim pelo caminho orando por vocês e dizendo: Jesus, tuas filhas vão vir depois do lanche, depois do almoço, vai tirando o sono, o cansaço. E eu imagino Deus rindo do seu trono para mim. Você não sabe de nada, minha filha, elas estão mais quentes do que o fogo, mais incandescentes do que a brasa, mais vivas do que tudo, aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Eu estou muito feliz de conhecer essa igreja, feliz de vir aqui nessa casa. Eu estava como Jó, conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. E eu falei: Jesus, me ajuda a ajudar a pastora Marjorie em oração, porque ela estava aqui dizendo: irmãos, quero pedir perdão às irmãs que precisaram ir embora, que não conseguiram entrar, mas nós vamos orar para o Senhor nos dar um templo maior. E eu estava ali, eu disse: Jesus, me ajuda a ajudar ela em oração, porque eu não estou com vontade, porque eu estou gostando tanto desse lugar. Mas não pode ser assim, Senhor, não pode ser ignorante. Me ajuda a ajudar tua filha em oração, porque que casa preciosa, que lugar marcado pela glória de Deus. Mas eu sei que, sendo da vontade do Senhor, Ele dará a todos nós um lugar maior, porque a glória de uma casa não são os tijolos, não é verdade? A glória de uma casa é o desejado da casa. E eu sei que Ele continuará sendo tão ardentemente desejado em qualquer outro lugar como Ele é aqui. Todavia, não dá para desprezar a história de um lugar, e esse lugar tem muita história. É incrível. Deus abençoe a pastora Marjorie, Deus abençoe ao querido pastor Manuel, a quem, se eu pudesse de verdade, eu ficaria para ouvi-lo. Ele, rapaz, como diz o maranhense, ele dá na taca. É muito bom ouvi-lo. Deus abençoe. Deus abençoe cada uma das mulheres que estão aqui. Louvo a Deus pela vida da minha mãe que me acompanha. Dá um glória aí, mãe. Glória a Deus. É bom poder viver esse momento com a senhora. Quero render graças ao Senhor pela vida dos músicos dessa igreja. Durante um tempo, irmãos, eram usados os que davam, sabe? Durante um tempo na eclésia, vinha quem sobrava, quem tinha tempo. E às vezes as pessoas se achavam tanto na área musical dentro da igreja, que muitas vezes a liderança se submetia a aceitar um tipo de tratamento por necessidade. Mas, cumprindo o que a Bíblia diz, quando a orientação que recebemos é: orai para que o Senhor envie obreiros para a sua seara. A igreja despertou-se muito nisso, com relação à música, e hoje a gente pode ser tão abençoado quanto a gente é por esses meninos de excelência, que fazem a obra de Deus com afinco, com dedicação. E às vezes, antigamente, as pessoas utilizavam o seguinte comentário, né? Eu não sei muito bem, ou não está muito bom, mas Deus sabe, ou Deus recebe, justamente porque é para Deus que tinha que ser o melhor, né? E eu quero glorificar a Deus porque o Senhor tem trazido um povo assim. Eu queria que você desse um glória a Deus pela vida e pela instrumentabilidade musical dessa igreja. Como nós estamos sendo privilegiadas nessa tarde. Extraordinários. Eu queria que você emendasse essa atmosfera de adoração e glorificasse a Deus também pelos músicos da Valesca. Glorifique ao Senhor. Eles são extraordinários. E eu me amarrei aqui na parceria que eu vi. Os meninos cederam os instrumentos, eles vieram, tocaram, depois saíram e não vazaram não, ficaram no culto, estão aqui dando glória, misturado com aleluia.
Isso é maravilhoso, de verdade. Em tudo vocês testemunham isso para a glória de Deus. Deus abençoe. Valesca, Deus abençoe a sua vida. Eu não tive condições de ficar em pé enquanto você ministrava, porque eu sabia que eu seria ministrada e eu fui fortemente ministrada pela sua vida. Eu quero dar um glória a Deus em especial por duas pessoas que foram instrumentos poderosos de Deus para eu ser alcançada no físico e no espiritual nessa tarde. Eu não sei quem era, porque eu estava de joelhos dobrados logo que chegamos aqui, e alguém estava aqui numa oração, um fluxo de intercessão contínuo muito grande. Quem era essa irmã que estava? Irmã Maria, era a senhora que estava orando. Irmã Maria, eu sei que a senhora estava orando por todas nós, mas eu queria dizer da parte de Deus que a senhora também recebeu oração, porque eu não acredito que foi eu apenas que senti o que senti, e eu vou lhe dizer o que eu senti. A senhora orou com tanto afinco, com tanta força, com tanto fôlego. A senhora se deixou gastar tanto por Deus nessa tarde, levando tão a sério o ministério da intercessão, que em dado momento eu comecei a orar por ela, mesmo sem saber que era ela que estava orando. E eu dizia: Senhor, eu não sei quem é essa pessoa que o Senhor tem usado, mas alcança ela também, abençoa ela também, porque ela está sendo tão usada para abençoar a nossa vida. Mas alguém fez essa oração enquanto a irmã Maria orava? Então, irmã Maria, receba, viu? Receba a porção multiplicada daquilo que você ministrou sobre a nossa vida. Glória a Deus. E a segunda pessoa é a Valesca. E por uma vez, acerca de uma outra pessoa num culto que eu estava, eu deixei de fazer isso. Mas hoje eu disse: Senhor, eu não vou deixar de fazer isso com a tua igreja. Valesca, enquanto você ministrava ao Senhor, Deus me mostrava eu e toda essa igreja orando pela sua vida hoje aqui. E eu queria, se você não se importasse, que você viesse aqui agora, que eu quero fazer isso pela sua vida agora. Toda essa igreja vai orar pela sua vida agora e pelo ministério que o Senhor tem te confiado. Sabe por quê? Porque o Senhor não te confiou um ministério por um tempo. Alguém pensou, foi uma música. Mas não foi uma música. Deus não te trouxe de onde trouxe, não fez o que fez para você viver um momento, Valesca. O Senhor tem para ti uma carreira, o Senhor tem para ti um ministério, e enquanto tu viveres, Ele vai contigo. Oh, tu estás autorizada a carregar a arca do Senhor. Para onde você for, verá uma diferença sobre a tua vida. Mas eu e toda essa igreja queremos agora interceder por você. Nós queremos ministrar que os dardos da vaidade não vão te alcançar, que o deslumbre musical não vai te cegar, que o sucesso não vai te roubar da simplicidade dos santos, que você não será atacada a tal ponto de se esquecer de onde veio, quem é e quem está fazendo o que está fazendo na tua vida. Nós vamos clamar agora pela tua vida, para que muito mais, tu és a resposta. A tua vida é a resposta de um clamor que a igreja fazia, dizendo: levanta uma nova safra, levanta um povo que glorifica o teu nome, levanta um povo que não negocia a tua unção, levanta aqueles que te temem o teu nome. Tu não vai perder a intrepidez, tu não vai perder a tenacidade, tu não vai perder a pungência, tu não vai perder a coragem. O cansaço vai vir, mas Deus vai estender os teus limites, vai alargar as estacas da tua tenda. Tu não arrefecerá, tu crescerá, multiplicará, prosperará. O Senhor em tudo te acrescentará. E portas que outrora eram inacessíveis, a igreja do Senhor intercede agora, e elas se abrirão de maneira surpreendente para a tua vida e para a tua casa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos. Levante a sua mão, comece a orar, comece a abençoar, comece a orar, comece a abençoar. Sibi, vem. Senhor, em nome de Jesus, a vida dessa moça, guarda do alto da cabeça até a planta dos pés, livra, guarda ela de dentro para fora, e guarda ela também dos ataques que vêm de fora para ferir a essência dela, do lado de dentro. Blinda ela, espírito, alma e corpo. Vai tocando na saúde, no fôlego, vai tocando nos alvéolos, nos pulmões, vai tocando nas vias aéreas e respiratórias. Nós repreendemos toda bactéria, toda inflamação, tudo aquilo que vem para frear a intensidade ministerial da vida dela, do alto da cabeça até a planta dos pés. Enche ela de virtude, de poder e de unção, e tudo aquilo que tu disseste que faria quando o Senhor a chamou, cumpra, dizendo que paralíticos se levantariam, cegos seriam curados. Derrama sobre ela o dom maravilhoso da cura, que ela veja
as tuas promessas. Deus, na mente, ordena bem os pensamentos, não deixa ficar confusa nem atarefada em demasia com as agendas. Traz um time de peso, traz um povo que tem a mesma integridade, tenacidade, excelência e viés profético, e ordena as composições de cada tempo. Do alto da cabeça, na maracandele manaragai, jorremal e a sérgia, tu dás composições e harmonia. Como igreja nós oramos aqui na terra e te pedimos, liga cada uma dessas palavras nos céus. Em nome de Jesus, a igreja abençoa, crê, e em nome de Jesus ora. Quem concorda, diga oh, Deus está aqui, irmãos. Oh, Deus está aqui. Podeis assentar, amadas. Glória a Deus. Deus está aqui, aleluia. Oh, aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Deixe ela aberta aí, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19. Oh, aleluia. Como é bom estar aqui. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Marjorie, louvado seja o Senhor pela visão que Ele tem te dado acerca da igreja de crianças. Que coisa extraordinária. Você fala igrejinha, 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 e a gente acaba esperando uma igrejinha. Só que aí daqui a pouco a gente vê aquilo tudo e diz, meu Deus, isso não é uma igrejinha, isso é um igrejão. É uma grande igreja, né? Deus tem feito coisas grandes pela vida dos pequenos, né? Glória a Deus, Deus abençoe. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19. Mãe, me dá aqui o material, deixa eu falar logo antes de ministrar a palavra, para que depois não haja necessidade de acrescentarmos mais nada, que não seja tão somente a palavra de Deus. Nós temos hoje em específico 2 modelos, e se você desejar adquirir, minha mãe vai me ajudar e vai expô-los ali próximo ao telão. Acho que fica meio que embaixo ao telão ali, não é isso? Aqui, bem próximo à igreja das crianças. Agora a gente vai falar isso toda hora. E se você desejar adquirir o material, vai estar ali, tá bom? Hoje a gente trouxe o vestido da fé, o pink, bem teen, legal, né? Se colocar um tênisinho desse, derruba 10 anos em qualquer idade. Se tiver 60, vão dizer que é 50. Se tiver 50, vão dizer que é 40. Se tiver 40, vão dizer que é 30. Se tiver 30, vão te jogar para a casa dos 20. Diga aleluia. E tem também a virtuosa de A a Z. Legal, né? Baseado em Provérbios, capítulo de número 31. Virtuosa de A a Z. São mulheres que não deixam brechas em área nenhuma. Elas são bem-sucedidas e realizadas em todas as áreas. Seja em casa, seja na família, seja na igreja ou seja nos negócios, né? A virtuosa de A a Z, ela é uma mulher completa. Ela não vive sobre a máxima ritualística, sobre o karma mundano, que diz que você não pode ter todas as coisas, ou se você está bem em uma, a outra vai ficar capenga. Não, isso é um sofisma do diabo. Quando você lê Provérbios 31, você vê e olha que ele faz parte de um compêndio de informações que estão no Antigo Testamento. E você vai ver uma mulher extremamente moderna. Por exemplo, ela é empreendedora. Ela examina uma propriedade e adquire. Ela trabalha na rua e chega em casa e ainda dá conta do expediente. Mais do que isso, olha que incrível, ela tem servas porque ela é abastada, porque trabalha, é empreendedora, Deus abençoa. E o texto é claro, ela tem mulheres para trabalhar para ela, mas o governo da casa está na mão dela. E sabe como ela mantém isso? Ela acorda primeiro do que as servas, para quando chegar, ela delegar as funções. E aí ela tem uma coisa que eu quero aproveitar, que estamos numa máxima de mulheres aqui, para poder dizer que nós também precisamos levar isso para a nossa vida, de preferência praticar hoje. Porque você está aqui em vários períodos e tem gente que saiu de casa de manhã, só vai voltar para casa de noite, não é?
A virtuosa de Azê, o texto fala um negócio muito interessante sobre ela. Diz que ela sai de dia e por muito trabalhar, às vezes quando volta, já é noite. Aí o texto diz assim: porém, chegando em casa, sua lamparina continua acesa. Sabe do que isso está falando? Conotação sexual. Vou falar bem rasgadão, que é para todo mundo entender. E isso é Bíblia, não é a irmã Camila que está inventando, não. O que o texto está dizendo é que ela trabalha na rua, mas quando chega em casa, ela não diz: ai, estou cansada. Não. A lamparina ainda está? Camila, ainda não entendi, vai entender. Não adianta você vir para cá, mandar glória de manhã, aleluia de tarde, fogo à noite e chegar em casa: ai, estou cansada. Se é lamparina acesa, minha filha, você tem que chegar em casa e dizer: maridão, segura aí que hoje eu estou cheinha. É fogo aqui, fogo em casa, para você que é casada. Deixa essa lamparina acesa, minha filha. Camila, e eu que estou solteira esperando no Senhor, guarda ela em Cristo, que Jesus também vai te mandar um lampião. Brincadeiras à parte, todas as vezes que você adquire qualquer um desses materiais, você está entrando com a gente no campo missionário em território nacional, sobre a palavra que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, tá bom? Nós temos investido nos últimos 2 anos somente aqui dentro do Brasil, Belém do Pará, Alto do Amazonas, toda a área do sertão do Nordeste, e são muitas boas notícias que nós recebemos de lá, e isso é o trabalho da igreja. Então vai estar lá embaixo perto do telão, ok? João, capítulo de número 19, quem achou, diga amém. Amém. Oh, glória. Versos de número 24 em diante. O Senhor confirmou essa palavra ao meu coração como palavra dele para esta tarde. Diz assim o texto: disseram uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu, preste muita atenção, e isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, que dizia: dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Foi o que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu em sua casa. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que a escritura se cumprisse, ou seja, pela segunda vez, para que a escritura se cumprisse, disse Jesus: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e colocaram-na numa vara de ísopo e chegaram na sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e que fossem tirados do madeiro os crucificados. Foram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e a do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se porém a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe transpassou o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que o viu testificou que o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais que estas coisas aconteceram, terceira vez, para que se cumprisse a escritura que dizia: nenhum dos seus ossos será quebrado. Até aqui você diga amém. Eu vou contar de 1 a 3 e quando eu disser 3, você vai liberar para a pessoa mais próxima de você uma palavra que determina o rumo profético daquilo que eu acredito que o Senhor nos confiou como verdade nessa tarde. Todas as irmãs que estão no telão, as que estão aqui em cima, onde houver um homem e uma mulher de Deus ao alcance da voz profética, Deus o inserirá na mesma atmosfera de glória e unção que nós estamos vivendo aqui. E quando eu disser 3, você vai dizer à pessoa que está do seu lado: vai se cumprir tudo, ok?
A palavra é esta: vai se cumprir tudo. É 1, é 2, é 3. Diga isso, vai. Vai se cumprir tudo. Diga para outra, vai. Vai se cumprir Tudo. Tudo. Toda promessa falada, toda promessa escrita, toda palavra que Deus, o Senhor, liberou sobre a nossa vida, vai cumprir tudo. Absolutamente tudo. Nenhuma de todas as palavras que Ele liberou, nenhuma delas vai cair por terra. Sua palavra é viva e eficaz. Ela é viva. Complete aí para eu saber que você está ao alcance da minha voz. A palavra de Deus é viva, viva e eficaz. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus não é uma frase de efeito. A palavra de Deus não é uma palavra motivacional apenas. A palavra de Deus, ela é de Deus. E em razão disso, todas as vezes que ela é liberada, jamais ela volta vazia. Antes ela vai, faz aquilo que lhe apraz. Se foi Deus que falou, vai se cumprir. Vai se cumprir. A gente só precisa organizar minimamente 2 coisas. Primeira, compreender que a única maneira de receber é por intermédio da fé. Eu disse que a única maneira de receber é por intermédio da fé. Mas não disse que é a única maneira de Deus fazer. Você vai entender o que eu estou dizendo. Muitas pessoas têm deixado de viver cumprimentos extraordinários de palavras que Deus liberou, de coisas que Deus determinou, delegou ao nosso respeito, por falta de fé. E por que falta de fé? Porque é uma fé baseada na atmosfera de um culto, é uma fé baseada numa campanha, é uma fé baseada na emoção de um hino ou na palavra motivacional de uma mensagem. Esse tipo de fé não tem consistência o suficiente para te fazer perseverar depois que o culto acaba. Por isso você não pode viver apenas inserido do momento que aquilo está acontecendo, mas buscar para a sua vida tudo que aquele momento está oferecendo para você levar para casa depois que o culto acaba. Por isso, você precisa ouvir a palavra de Deus para adquirir fé. Mas você precisa compreender, acima de tudo, que Deus não depende da sua fé para absolutamente nada. Guarde isso que eu estou lhe dizendo, porque isto é muito sério. Deus não precisa da nossa fé para realizar nada, absolutamente nada. Eu é que preciso de fé para receber as coisas que Deus já liberou ao meu respeito. Por isso a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé verdadeira e a fé genuína é uma fé que não sente apenas, ela é uma fé que sabe mesmo quando não sente nada. A fé verdadeira é uma fé motivada pelo conhecimento da palavra de Deus. O que o Senhor vai dizer acerca de seu povo e dos sacerdotes daquela época, quando foram destruídos na sua condição de Israel? Ele disse pela boca do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, o meu povo foi destruído. Por quê? Porque não tinha fé? Não, o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. Conhecimento daquilo que Deus libera. Conhecimento daquilo que Deus fala. Conhecimento daquilo que Deus faz. Eu preciso que você compreenda isso, porque se você organizar essa prioridade a partir de hoje, qual é a prioridade, Camila? Primeiro palavra e depois exercício de fé. Se não houver primeiro palavra, não haverá fé o suficiente para viver o cumprimento daquilo que Deus falou. Por quê? Porque Deus não tem poder para fazer? Não, porque a minha incredulidade me tira da condição de receber. É nessa perspectiva que eu estabeleço uma máxima, que Deus não precisa da nossa fé para fazer absolutamente nada. Deus se move de acordo com a sua palavra. Gênesis capítulo de número 1, para ficar bem provado aquilo que nós estamos falando hoje aqui. No princípio a terra era sem forma e vazia. Olha o que o texto diz, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas ou sobre a face do abismo. Não é o espírito do diabo, é o Espírito de Deus. Então, estava sem forma e estava vazio, mas tinha Espírito de Deus, sim ou não? Porém, o que não tinha ainda não tinha palavra, o verbo ainda não havia se manifestado. Então o texto vai trazer essa narrativa lá em Gênesis,
no princípio, na criação. E disse Deus, e é a primeira vez que você vai ver o verbo sendo manifestado, a palavra de Deus sendo manifestada. E disse Deus, haja luz. Quando Deus disse isso, quem foi que disse amém? Quando Deus disse isso, quem foi que disse, está ligado a essa palavra? Quando Deus disse isso, quem foi que falou, eu concordo? Quando Deus disse, haja luz, quem foi que disse, eu creio? Nós não vemos na criação dos céus e da terra a manifestação de fé. Até porque não há absolutamente ninguém para que manifeste a sua fé. A única coisa que existe e que há é manifestação de palavra. O Espírito de Deus está presente, mas ele também não diz amém. Ele só vai executar aquilo que a palavra está manifestando. A prova do que nós estamos dizendo está segundo a escrita do autor da carta aos Hebreus. Ele diz, porque céus e terra, tudo que existe e há, não existe por prova aparente do que se vê, mas foram criados pelo poder da palavra de Deus. Preste atenção nisso aí. Então, quando Deus disse haja luz e houve luz, não houve manifestação de fé para a luz aparecer, mas mesmo assim a luz apareceu, porque o Espírito se move de acordo com a palavra. Vamos aqui tentar comprovar um pouco mais para você não achar que é heresia. Ezequiel capítulo de número 37. O Senhor pega ele numa visão, coloca ele no meio de um vale que estava cheio de ossos sequíssimos, e ele diz, filho do homem, poderão viver esses ossos? Senhor Deus, Jeová, tu sabes. E assim disse o Senhor a ele, então profetiza. E ele começou a profetizar? Não, porque ele não sabia o que ia falar, mesmo que tivesse fé para crer que Deus podia tudo fazer. Por quê? Porque fé inteligente não se move por emoção, se move de acordo com a palavra. Aí ele ficou parado esperando, e disse o Senhor, diga assim, filho do homem, vento dos quatro cantos. E ele repetia, vento dos quatro cantos. E o Senhor dizia, sopra sobre este vale. E ele dizia, sopra sobre este vale. E tudo que o Senhor falava, Ezequiel profetizava. Aí quem vê o texto e diz assim, olha, Ezequiel é profeta. Olha como Ezequiel profetizou. Na verdade, sabe o que Ezequiel está fazendo? Repetindo aquilo que Deus está falando. Ser profeta não é inventar, ser profeta é saber o que Deus diz. Ser profeta é ter legitimidade. Ser profeta é reproduzir com fidelidade aquilo que Deus fala e aquilo que Deus mostra. Olha a vida do profeta Jeremias. O Senhor lhe dá uma visão, e ele já era chamado de profeta, mas ainda não tinha profetizado nada. É o primeiro dia da sua inserção na atmosfera profética. Aí o Senhor mostra para ele uma vara florida com frutos. E aí ele diz, Jeremias, o que vês? Jeremias, o que vês? Vem comigo, gente. Jeremias, o que? Aí ele diz, eu vejo uma vara. Aí o Senhor diz assim, viste bem. Ora, ele ia dizer, eu vi uma vaca, se viu uma vara? Ele simplesmente vai ser fiel àquilo que ele viu. Responda para mim a segunda pergunta. Ele tenta interpretar aquilo que ele viu? Ele só responde aquilo que ele... Quanto mais você é fiel ao que Deus mostra, sem querer descobrir, revelar, interpretar, aparecer em cima do que Deus está mandando, mais Deus vai descortinar o significado de tudo que está diante de você. Jeremias, o que vês? Eu vejo uma vara. Ele não sabia a interpretação da vara, não sabia o que a vara significava. Então ele espera a revelação, e a revelação não vem por meio de uma outra visão. A revelação vem por intermédio de uma palavra. Viste bem, Jeremias, sabe o que isso significa? Significa que eu velo para cumprir a minha palavra. Olha de novo para alguém e diga, vai cumprir tudo. Diga de novo, vai cumprir tudo. Olhe para essa mulher, faça ela se lembrar de algumas palavras e diga, sabe, tudo que Deus falou, tudo que Deus já disse. Olhe para ela e diga, seja cantado, pregado, escrito ou falado. Diga para ela, vai cumprir tudo, 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 tudo.
Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria, diria e não faria. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor fazer? Porque disse Maria, para Deus não há impossíveis em todas as promessas. Por quê? Porque não são palavras de homens para persuasão humana, mas são palavras de Deus. Volta para Gênesis e a gente entra em João 19, volta para lá. Lá não tem nada, mas tem o Espírito de Deus. Eu disse o Espírito do diabo ou o Espírito de Deus? O Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus está lá, mas não aconteceu nada. O Espírito de Deus está lá, mas ainda não criou nada. O Espírito de Deus está lá, mas ainda não tem terra. O Espírito de Deus está lá, mas ainda não tem estrelas. O Espírito de Deus está lá, mas ainda não há firmamento. O Espírito de Deus está lá, mas ainda não tem sol. O Espírito de Deus está lá, mas ainda não tem lua. O Espírito de Deus está lá, mas ainda não tem animal. O Espírito de Deus está lá, mas ainda não tem semente. O Espírito de Deus está lá, mas ainda não tem ervas. E você diz, Camila, tem certeza que é o Espírito de Deus? Eu tenho, está escrito, e o Espírito de Deus. E o texto diz que não estava parado, o texto diz que ele se tinha espírito, sim ou não? Mas estava faltando algo. O que era? Fé? Fé? O que estava faltando? Então tinha Espírito de Deus. E por mais que eu estivesse ali na minha condição de ser humano, invocando toda a fé que há no meu coração, mesmo tendo minha fé e mesmo tendo o Espírito de Deus, sabe o que iria acontecer, Majorri? Absolutamente nada. Porque o Espírito não reage à minha fé por conhecer o meu nome. O Espírito reage a... Lembra de Ezequiel 37? O Senhor olhava para o profeta e dizia assim: diga-lhe ao Espírito. A gente tem que parar com essa mania de dizer que Deus é fiel a mim baseado em quem eu sou. Deus não é fiel a mim pela cor da minha pele, dinheiro na minha conta, frequência de culto, nome atrelado a rol de membros na igreja, quantidade de ceias que eu já tomei ou batismos que eu participei. O Senhor é fiel a mim desde que eu seja fiel à sua. Não porque Ele vai corresponder a mim, mas porque vai corresponder à palavra de Deus que habita em... Jesus disse, deixou claro, não basta conhecer o meu nome. Ele disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes no meu nome e vos será feito. Camila, por que então eu creio? Por que então que eu tenho promessas? Por que então que eu tenho fé, mas não acontece absolutamente nada? Porque você invoca a fé como se fosse palavra motivacional, quando na verdade você deveria invocar a palavra para ter uma fé original. Deus te trouxe aqui nesta tarde para dizer, como pode? Já está na hora de tu te perguntares, tu tens palavra, tu tens fé, mas não vê o cumprimento da promessa, e tu diz, Senhor, será que é porque não está no teu tempo de fazer? E Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, e se eu disser que o meu nome é Já, e tudo que eu tenho para liberar sobre a tua vida, eu na verdade já liberei sobre a tua palavra. Eu vou provar isso para você nessa tarde. Eu não, a palavra. Marcos capítulo de número 5, a mulher do fluxo de sangue. Quem já ouviu falar dela? Levante a mão aí. 12 anos padecendo de uma hemorragia decorrente. Sangrava, minava e não parava. Anêmica, enfraquecida. Ouviu dizer que Jesus ia passar. Rompeu a multidão, veio na desvantagem por detrás dele. Tocou na orla das suas vestes. Responda para mim, ela pediu para ser curada? Lembra aí do texto se você conhece. Ah, não. Ela fez uma... Gente, isso aqui é muito sério. Ela fez uma oração para ser curada? Pelo amor de Deus, não vem me chamar de herege não. Antes o anátema seja você. Só que eu estou pregando a Bíblia do jeito que está escrito e não do jeito que as pessoas querem. Porque é mais fácil estabelecer uma fé ritualística de moveres espirituais do que se dedicar a saber o que Deus diz a meu respeito e como Ele disse que fará acerca de mim. A mulher não chegou a fazer nenhuma oração. A mulher estava anêmica e tu aí cheia de saúde.
veio por detrás, por entre a multidão. Você conhece o texto. Ela tocou na orla das suas vestes, irmãos. E não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. O texto diz, e imediatamente, em outras versões, na hora. Eu gosto dessa versão, diga na hora. Diga com fé, diga na hora. O texto diz, e tocando a orla das suas vestes, na hora, sentiu estancar do seu corpo a hemorragia. E imediatamente sentiu no seu corpo que ela estava curada. Por que isso aconteceu? Porque ela desenvolveu uma palavra, e isso lhe motivou a fé, para ir aonde Jesus estava e receber o que queria dele, sem nem mesmo lhe pedir. Em casa ela dizia, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Você vai dizer, Camila, ela não está exercitando a fé? Eu vou lhe dizer sim, mas veja em que ela está exercitando a fé. Ela está exercitando a fé em cima do testemunho que ela conhece, daquilo que Jesus é poderoso para fazer. Então ela está exercitando a fé por intermédio de uma palavra. Ela diz, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Preste atenção, ela não espera sentir para fazer, ela faz primeiro, esperando sentir depois. E isso faz toda a diferença. Quando você tem uma fé verdadeira, você não espera sentir para fazer, você faz primeiro para sentir depois. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar... Resumindo, Jesus passa, ela toca e é curada. Vou perguntar a terceira vez. Ela pediu a ele para ser curada? Não. Ela fez uma oração? Não. Ela passou batida, encostou na orla das vestes e o texto diz que ela foi curada na hora. Aí eu digo, Jesus, o que é isso? Como é que uma mulher pega de ti o que ela quer e nem te pede? E o Senhor disse, é porque ela tem uma fé verdadeira. E quando uma mulher tem uma fé verdadeira, e o que é uma fé verdadeira? É uma fé que dura mais do que um congresso. É uma fé que não está respaldada em 3 dias ou em 3 horários, mas está respaldada naquilo que durará eternamente, a palavra de Deus. Quando uma mulher tem uma fé verdadeira, Jesus deixou bem claro e ele disse, se tu creres, se tu podes crer, porque tem gente que quer crer, mas não consegue crer, mas Jesus diz, se tu podes crer, guarda isso, disse Jesus, tudo é possível ao que crê, tudo, guarde isso. Tudo é possível ao que crê. Jesus disse para mim, e nunca mais eu esqueci, vez ou outra repito isso, acerca da mulher do fluxo de sangue. Ela pegou o que queria sem pedir e não foi roubo. E o Senhor me mostra que ela fez isso por intermédio da fé. Quando a sua fé é verdadeira, você não precisa pedir para Deus fazer coisas que por intermédio da sua palavra Ele já liberou. Não, Camila, eu ainda não entendi, vai entender. O que o Senhor está dizendo é vocês que gastam tempo pedindo para eu fazer coisas que eu já dei, pedindo para eu fazer coisas que eu já liberei. Sabe por quê? Muitas vezes a gente manifesta uma verdadeira incredulidade, travestida, uma falsa fé, ignorando o tempo do cumprimento da promessa, com orações que não visam fazer cumprir aquilo que Deus falou, mas visam maquiar a incredulidade daquilo que eu ainda não acredito que tenho condições de receber. Muitas vezes a gente gasta tempo orando, quando Deus está dizendo, esse tempo você já deveria estar usando, fazendo. Vou falar de novo. Às vezes a gente maqueia uma falsa fé, que na verdade é incredulidade, com o intermédio da oração, orando por coisas que Deus já mandou fazer. Ah, você vai entender isso aqui nessa tarde. No livro dos Reis, capítulo de número 4, a Bíblia fala sobre aquela viúva, que o credor estava à porta para levar os seus 2 filhos. Quem conhece essa história? O profeta chega diante dela e libera para ela uma palavra. Ela diz, olha, eu não tenho nada, apenas uma botija com um pouco de azeite. Ele diz, entra no teu quarto, pega essa botija com um pouco de azeite, pede vasos emprestados, não poucos, mas muitos, coloca todos no seu quarto, fecha a porta por detrás de ti, ou seja, entra com os teus filhos e fecha a porta. Ela tem um monte de vasos vazios dentro de um quarto e apenas uma botija com um pouco de azeite na mão. Ela precisa de um milagre. Complete aí, igreja, ela precisa de um milagre.
E ela está diante do profeta que tem autoridade para liberar uma palavra que é poderosa para executar o milagre. Quando ela ouve a palavra, porque a palavra que ele libera é a palavra que autoriza ela a receber o milagre. Ele não diz para ela creia, ele não diz para ela ora, ele diz entra no teu quarto e derrama. Eu vou falar rasgado e você vai entender. Se fosse nos dias de hoje e alguém estivesse cheio de vasos dentro de um quarto, precisando de um milagre, e ouvisse uma palavra profética como essa que está sendo pregada nessa tarde, e alguém dissesse para você, entra no teu quarto, pega um pouco do azeite da botija e comece a derramar nos vasos. Provavelmente, sem medo de errar, 50% das mulheres que estão aqui entrariam no quarto e antes de derramar o azeite, primeiro fariam uma oração, achando, sou muito espiritual. Entrariam no quarto, primeiro eu vou orar para Deus abençoar. Entrariam no quarto, eu estou mentindo, gente? Fala a verdade. Se o medinho que se esconde atrás do que a gente chama de fé não desperta na hora, mas ao invés de dizer creio, a gente diz vou orar. Só que a palavra do profeta não foi entra e ora. A palavra do profeta foi entra e derrama. O réu e a Sérgia. Mas a gente quer gastar tempo. Eu não estou dizendo investir, estou dizendo gastar. Porque tem coisa que já era para ter acontecido, não aconteceu, porque você esconde a sua covardia atrás da oração. Não aguenta tapo o ouvido. Faz igual os príncipes da sinagoga quando Deus usou Estevão. Mas se aguenta, tapa os teus ouvidos e começa a viver o cumprimento das coisas que Deus liberou sobre a tua vida. Ela não ora, ela entra e derrama. Eu não estou dizendo que você não tem que orar. Nós temos que orar. Paulo disse incessantemente, orando em todo o tempo, amém? Mas não adianta esconder atrás do fluxo de oração a covardia que não te deixa executar uma palavra que Deus já te entregou. Como se Deus dependesse de você para fazer cumprir aquilo que Ele disse. Deus me trouxe aqui nessa tarde para dizer, eu não dependo de você para fazer cumprir o que eu disse. É você que depende de estar onde eu quero que você esteja para que eu faça o que eu disse que vou fazer. Amanagavai, Joremal e a Sérgia. Eremai, Guiaçandalabai, Chorebarai. Camilo, o que você está falando para o seu choque? O que eu estou dizendo é que tem coisa que já era para ter acontecido desde o ano 2000. É que tem coisa que já era para ter acontecido desde 2019. Mas sabe por que não aconteceu? Não é porque Deus não tem força para fazer. É porque você ainda não está posicionado onde deve receber. Por quê? Porque tem utilizado uma fé motivacional, cultual, ritualística. Quando toda a fé que o homem precisa para viver o que Deus quer está na palavra de Deus e não na cadeira de uma igreja. Está na palavra de Deus e não na roupa que eu uso. Está na palavra de Deus e não na quantidade de anos que eu sirvo a Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando, reaja diante dessa palavra. Aleluia. Volta para Gênesis e eu termino e chego lá em João 19. E disse Deus, haja luz e houve luz. Aonde a luz estava eu não sei. O que eu sei é que ela apareceu e de fato Ele trouxe à existência coisas que não existiam pelo poder da sua palavra. É nisso aqui que nós compreendemos que Deus tem poder para fazer tudo o que Ele quer fazer. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. O que nós estamos estabelecendo aqui é o que a Bíblia diz. Deus tem poder, Deus tem todo o poder para fazer tudo o que Ele quer. Quando Deus libera sobre a tua vida uma palavra, quando Deus libera uma palavra sobre a tua vida, Ele está dizendo, eu tenho poder para fazer cumprir todo
toda esta palavra que eu liberei. Eu tenho poder para salvar o coração do teu marido, não importa o quão cachaceiro ele seja. Eu tenho poder para tornar a tua filha de uma prostituta uma evangelista. Eu tenho poder para te tirar da margem da miséria e te fazer assentar entre os príncipes. Eu tenho poder para te tirar da cauda e te tornar cabeça. Eu tenho poder para colocar o diploma na mão de quem nasceu e viveu como analfabeto. Eu tenho poder para colocar uma grande empresa e uma grande ideia na mão de alguém que tem que assinar com a digital. Eu tenho poder, eu tenho todo o poder. Eu não libero nenhuma palavra sem dar a esta palavra o poder de fazer cumprir aquilo que eu liberei. Deus tem todo o poder. E Ele revela esse poder, não é quando Ele faz. Ele revela esse poder na hora que Ele fala. Porque tudo que Deus fala traz a manifestação do que Ele vai fazer, mostrando que o que acontece só está para acontecer ou só aconteceu porque primeiro Deus falou. Por isso, quando Deus fala alguma coisa, eu não espero acontecer para crer. Quando Deus fala alguma coisa, eu creio enquanto Ele fala. Eu choro enquanto Ele, eu acredito enquanto Ele, eu celebro enquanto Ele. Nada aconteceu, mas eu creio porque Ele já. Alguém diz: você está maluca dando culto em ações de graça antes da vitória? Você diz: é porque sobre mim já tem uma. Quando eu estou debaixo de uma palavra, não importa se não aconteceu, vive em mim a certeza de que já vai acontecer, porque não depende aquilo que Deus está para fazer na minha vida, na sua vida, no ministério, na sua casa, na sua família. Não depende da fé que as pessoas têm nele para fazer o que Ele quer na minha vida. Também não depende do quanto as pessoas têm fé na minha vida para acreditar que Ele vai fazer. Deus está dizendo: não estou trabalhando com a fé deles em mim acerca da promessa que eu te fiz. Também não estou trabalhando com a fé que eles têm em você acerca da promessa que eu te fiz. Estou trabalhando apenas com a sua fé. E ela é o suficiente para que faça com que sua casa seja o endereço, para que faça com que a sua vida seja o alvo daquilo que Deus falou. Camila, como eu faço então para ter uma fé verdadeira? Você precisa então de uma palavra verdadeira. A fé verdadeira não sente. Olhe para mim. A fé verdadeira não sente. A fé verdadeira sabe. Porque ela não está pautada em como eu me sinto. Ela está pautada naquilo que eu sei. Você só vai para o seu trabalho quando você sente de ir? Quem aqui já ligou para o chefe, para a patroa, e disse: ô patroa, hoje eu não vou não. E a patroa diz: mas o que foi? Houve algo? Eu não estou sentindo de ir não. Alguém aqui tem coragem de fazer isso? Não, porque me parece que todo mundo aqui tem juízo. Na vida real, eu disse, na vida real, você não deixa seus sentimentos romperem suas responsabilidades. Na sua vida real, na baracanda lavachúria, você leva a sério as coisas que você precisa fazer, mesmo quando você não sente de fazer. Sim ou não? Na vida real, você quer pegar ônibus todo dia? Mas se precisar pegar sentindo ou não, você pega. Na vida real, quando chegam os boletos das contas, você pula de alegria e diz: ai, quero pagar tudo isso. Você olha o valor da conta de luz, as taxas altas, os impostos caros, e você diz: ai, que alegria. Não, ninguém aqui sente de pagar a conta. Você fica alegre, fica grato por Deus te dar condições, mas você vai lá e paga porque você tem que pagar. E eu nunca vi, sinceramente, ninguém pegar um boleto para poder pagar uma conta com aquela alegria. Você faz porque você tem que, porque você leva a vida real a sério.
O problema é que você acha que a palavra de Deus é uma coisa abstrata. Bate esse pé no chão e deixa eu ouvir se tem gente aqui sendo sustentado pelo chão, vai. Tá sentindo o chão? Maravilha, para, senão vai tremer tudo. Olha para cima, não olha para mim não, olha para cima. Tem um teto sobre as nossas cabeças, tem ou não tem? Pessoal que está lá no telão, eu também aposto. Se elas olharem para cima, elas vão ver um teto sobre a cabeça delas, sim ou não? Sim, né? Tem um teto sobre a sua cabeça. Tem um teto sobre a sua cabeça, não tem? Ele parece firme ou não parece? Ele é muito firme, o tanto que a gente já cantou aqui, se fosse drywall já tinha caído. Há um teto sobre a nossa cabeça e ele é firme. Vamos lá. Há um teto sobre as nossas cabeças e ele é firme. Há um chão debaixo dos nossos pés. Deixa eu ver. Há um chão debaixo dos nossos pés. Ótimo. E ele é? Deus está dizendo, e se eu te disser que qualquer hora dessa, o teto pode ser tirado, o chão pode ser removido, mas a palavra que te sustenta é mais segura do que o chão que você pisa. A palavra que te promove, ela tem maior cobertura do que o teto que está sobre a sua cabeça. Mas por que você não leva a sério? Por que você não leva a sério? Abashure rebaio. Deus está dizendo, eu te levo a sério, eu te escolhi porque eu te levo a sério, e se você me levar a sério, tudo que eu te disse vai acontecer. Leve a sério. Não adianta ter só o Espírito, por mais que ele seja de Deus. Não adianta ser do monte, do ré, do prado. Não adianta. Não adianta ser do louvor, não adianta ser do ministro, não adianta ter anel de pregador, meu irmão. Não adianta estar atrelado ao hall de membros, isso não é o suficiente. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes no meu nome, vos será feito. Eu vou falar um negócio aqui muito forte. É algo que você não queria ouvir, mas eu preciso falar. As mulheres são uma explosão de sentimentos, sim ou não? A TPM que o diga. A gente chora, te pula, a gente dança. Quem viu o que eu fiz aqui na hora do primeiro hino da harpa sabe. A gente é isso aí. Esse menino cantou tão bem, que quando ele terminou, qual foi a música? Foi do... Glória. Meu Deus, essa igreja estava inundada de tanta glória. E esse menino cantando igual um canário de Jeová. Que eu não aguentei, todo mundo recebeu aqui uma efusão de alegria. Na hora que ele terminou o microfone, eu vim quicando de lá. Tipo, nossa, foi demais, foi incrível, Deus te abençoe. Mulher é assim, uma explosão sensorial. Uma olhada que alguém dá atravessado, a gente já discerne o espírito da outra. A gente é sensorial. Sim ou não? Nunca antes na história do mundo houve tanta abertura para o ministério feminino. Nunca antes num congresso pudemos usar tanto brilho. Nunca antes no congresso podemos escolher tantas as músicas que vamos cantar. Há 15 anos atrás você não escolhia a pregadora que pregava, você só escolhia o pregador que você queria. Glória a Deus pela amplitude do ministério feminino. Glória a Deus pelos grandes homens de Deus que não se sentem subordinados às mulheres, mas apoiados por elas e por isso as favorecem, entendendo que o reino de Deus cresce na unidade, na comunhão feminina. Glória a Deus pelos homens, pelas mulheres. Isso aqui não é uma disputa de sexos, mas há algo que precisa ser alertado às mulheres e precisa vir de uma mulher, para que não pareça ofensa e para também que não pareça que nós estamos fazendo isso em causa própria. Somos extremamente sensoriais, somos efusivas, somos sentimentais, mas por vezes deixamos de ser poderosas em Deus porque somos mais sentimentais do que crentes. Eu vou falar algo aqui que não é fácil de ouvir, mas se você conseguir aplicar na tua vida, você vai ver coisas acontecerem. O que é, Camila? Você precisa de uma fé mais fria. Camila, você está numa Assembleia de Deus. Você fala de frieza, a gente já se arrepia. Pois é por estar aqui que eu posso falar isso. Eu sei que você é tão quente que nem essa palavra te esfria.
mas a sua fé precisa ser mais consciente. Lembra do mesmo texto de Reis, capítulo 4? A mulher, que o marido não podia dar filhos, e Eliseu disse: no tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Lembra que quando tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos, a gente imagina o menino morreu? Lembra? Quem lembra, diga: eu lembro. Tu estava lá, né? Eu lembro, sim. Aí ela pega o menino morto, o único filho. Ela pega o menino morto, deita sobre a cama do homem de Deus, fecha a porta do quarto dele e vai buscá-lo no monte. Quando ela está saindo, o marido pergunta: vai aonde? Ela diz: vou ter com o homem de Deus. Ué, por que vais a ele hoje se não é lua nova nem sábado? Aquela mulher olha para ele e você percebe serenidade no texto e ela diz: está tudo bem. Responde para mim com inteligência, gente: estava tudo bem? Você tem um filho morto, trancado dentro de um quarto, está tudo bem? Mas ela tem uma fé fria. Sabe por que existem momentos que a nossa fé precisa ser fria? Porque se ela tem uma fé sensorial, emocional, na hora que o menino morre, sabe o que ela faz? Socorro! Morreu! Me ajuda! Por favor! Tô mentindo? Meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Liga pro fulano, liga pro pastor, liga pro presbítero, chama a vizinha, Ricardo, João, Jeremias, meu Deus, tô morrendo. Ai, eu vou cair. Ai, eu não tô aguentando. Ai, meu filho, olha, vê. Tô mentindo? Tô exagerando? Aí eu te conto o que ia acontecer. Vou falar na linguagem de hoje para todo mundo entender. As vizinhas iam vir tudo para fora. Chama a polícia. Lá no Rio a gente diz: chama SAMU. Qual é a ambulância pública aqui? Também? Chama a SAMU. Vem SAMU na porta. Daqui a pouco o povo vê gente. Se duvidar, na era que a gente está, alguém já faz um ao vivo na hora. Morre aqui o filho da sunamita. Estamos aqui ao vivo agora, ela diz que o menino está no quarto. E do que morreu, ela não diz. Sunamita, diga aí do que o menino morreu. Eu não sei, ele gritou: ai, ai, minha cabeça, e morreu. Daqui a pouco, compartilha essa live. Coisas maiores, nós vamos compartilhar daqui. Estou mentindo? Abre a mente, estou exagerando? Agora olha o que ela faz. O menino morreu, está doendo ou não está? Está desesperado ou não está? Está doendo ou não está? Ela está angustiada como nunca esteve na vida, sim ou não? Mas ela bota tudo guardadinho. E o marido pergunta: vai por quê? Tudo bem? A doida diz: Está engolindo seco, mas está dizendo: está tudo bem. Por quê? Eu não vou compartilhar o escândalo da notícia que eu não quero dar. E também não vou contar para quem eu sei que não pode resolver. Aí ela se controla. Eu não sei porquê, mas Deus está mandando a gente olhar para alguém. Marjorie, olha para mim e fala com força que eu preciso. Quando eu disser 3, você vai olhar para uma mulher de Deus e vai dizer para ela: se controla. É 1, é 2, é 3, vai. Se controla. Se controla, porque você tem uma palavra, está debaixo de uma palavra. Quem norteia a tua vida é a palavra. É por isso que a gente canta a palavra, prega a palavra, ministra a palavra, ora a palavra, acredita na palavra. Porque na hora do luto a gente invoca a palavra, na hora da dor a gente chama a palavra, na hora da tristeza a gente clama pela palavra. Olhe de novo e diga: se controla. Se controla, menina. Ela se controla. Ela se lembra que Eliseu tem poder para liberar palavra. Aleluia. No verso 31 do livro de Gênesis, capítulo 1, a narrativa da criação termina da seguinte maneira sobre a palavra de Deus: havendo Deus feito tudo. Olhe para cá. Havendo Deus feito
lembrando que ele fez tudo pelo poder da sua. Havendo Deus feito tudo e tendo acabado. Acabado o quê? De fazer? Aí você conhece. Descansou. Você crê que foi Deus quem fez tudo? Ou você é da cultura darwinista e acha que veio do macaco? Então vou perguntar de novo, porque eu senti uma dúvida. Você crê que foi Deus, por intermédio da sua palavra, quem fez tudo? Amém, glória a Deus. Olha para mim, que isso aqui é céu, até beber uma água. Pode beber água aqui? E por que está me secando então? Terceira e última vez, prometo. Você crê que foi Deus quem fez tudo? Ele que criou tudo, você crê? Amém? Se é verdade que tu crê que Deus fez tudo, por que tu tens dificuldade em crer que o que Ele te prometeu foi muito? Não, vou falar rasgado e todo mundo vai entender. Você diz que crê que Deus fez sol. Tu crê que Ele fez lua, estrela, cachoeira, fonte, abismo, firmamento, cima, abaixo, universo, planeta, sistema solar, blá, 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 etc, etc. Você diz, eu creio, porque está escrito lá, Ele fez. Então quer dizer que tu crê no tudo, mas não crê no muito? O que é mais forte? Muito ou tudo? Vi dúvida de novo. O que tem mais força? Alguém que chega para você e diz assim, eu sei muito. Ou alguém que te liga e diz, vem aqui, porque eu sei. Tu vai na casa de quem? Fulano te contou muito, mas vai lá em casa que eu vou te contar. Não, escuta aí. Então eu vou perguntar de novo. O que expressa mais força? Em que há totalidade de poder? Alguém que pode muito ou alguém que pode? Você crê que Deus pode? E por que não crê? Gostei dessa mesa, Marjorie. Por que não crê então no muito? Quando Ele diz, vou te enriquecer, você diz, isso é muito. Você não fala, mas pensa. E por isso não se cumpre. Não porque Deus depende da tua fé para fazer. Deus não depende da tua fé para fazer nada. É você que depende da tua fé para receber aquilo que Ele já fez. Quem está entendendo isso, diga amém. Tu crê que Deus pode tudo, mas quando tu te lembra do que Ele te disse, você acha que é muito. Você acha que é muito pegar um pobre e torná-lo um príncipe? Você acha que é muito pegar uma prostituta e santificá-la? Você acha que é muito pegar um mendigo e torná-lo empresário? Você acha que é muito pegar coisas que para Deus não significam nada e não tem dificuldade? Mas tu dizes, eu creio que Ele pode tudo. Eu creio que Ele pode tudo. E a minha pergunta é, se tu creres que Ele pode tudo, por que tu duvida quando Ele te fala sobre o muito? Sobre aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família? Olha para quem está do teu lado e diga, se Ele pode tudo, também pode muito. Porque quem pode tudo, pode muito. Tem gente que pode muito, olhe para cá. Tem gente que pode muito, mas não pode. Agora haverá muito difícil para quem pode. Deus está dizendo, manda eu dizer para o meu povo que eu não posso muito não, eu posso tudo. E para quem pode tudo, fazer muito não é nada. Oh! Olhe de novo para ela, vamos encerrar juntas. Olhe de novo para ela e diga, vai cumprir tudo. Tudo. Alabai de orehaba. 3
Três coisas. E eu resumo João 19 em 3 coisas do que Deus confiou ao meu coração para essa tarde. Primeira, Jesus está vivendo o pior momento da sua vida, ele está sendo crucificado, ok? Tudo que já aconteceu antes, nada se compara ao que está acontecendo agora. Esse é o pior momento da sua vida. As coisas estão muito ruins. Cuspido, esbofeteado, açoitado, despido, envergonhado, sangrando, nu, perfurado nas mãos e nos pés. É o pior momento de sua vida, é a maior dor de todos os seus 33 anos e meio de vida. Quem está entendendo, diga amém. Já não o bastante, está vivendo o pior momento da sua vida? Coisas tão ruins quanto aquele momento vão acontecer. Pegam então a sua túnica, lançam sobre ela sorte, e pegam as vestes e rasgam. E ele fica despido ou parcialmente despido. Aí o texto diz assim: foram os soldados que fizeram isso, verso 24. Foram os soldados que fizeram isso. Só que isso só é escrito depois. A parte que vem antes diz assim: e isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Vamos substituir escritura por palavra. E isso aconteceu para que se cumprisse a palavra. E isto aconteceu para que se cumprisse a palavra. O que aconteceu para que se cumprisse a palavra? A túnica foi retirada e as vestes foram rasgadas. E ele ficou parcialmente nu. Isso fala de um momento de vergonha. Complete aí. Isso fala de um momento de vergonha. Aí o texto diz: quem fizeram isto foram os, mas só fizeram isto para que se cumprisse a palavra. Quando você está debaixo de uma palavra, crê na palavra e vive a palavra, até no pior momento da sua vida se cumpre a palavra. E quem é usado para te ferir no pior momento da sua vida, pensa que está fazendo isso para te envergonhar, pensa que está fazendo isso para te humilhar, pensa que pensa que está fazendo isso para te afrontar. E se você esquecesse do que Deus disse a seu respeito, você vai dizer: é o fulano que está me atacando, é o outro que está se levantando, é aquela que está me envergonhando. Mas Deus está dizendo: não, assim como o ponteiro de um relógio funciona para cumprir um cronograma das horas, Deus está dizendo: assim eu estou usando essa pessoa para fazer cumprir tudo que eu disse para a tua vida que ia acontecer. Levante a sua mão, porque isto é profético. Eu estou profetizando as pessoas mais severas, os adversários mais ardilosos. Quem acredita, levante a mão. Deus está dizendo: eu estou usando até eles para fazer cumprir tudo. Eles não estão sendo usados para a tua vergonha, eles serão usados para cumprir a palavra que ele disse a teu respeito. Quem acredita nisso, glorifique. Quando a palavra de Deus é sobre a minha vida, o mal também é instrumento. Quando a palavra de Deus é sobre a minha vida, quem pensa que me afronta também está sendo usado, mas não é pelo diabo. Vai cumprir tudo. E sabe qual é a parte que Deus me trouxe nessa tarde para lhe dizer? A parte difícil vai cumprir também. E não vai ser fácil ver gente que podia te tirar do madeiro, te furar nele. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: a venda, a exposição, a vergonha e esse momento crítico também está no meu plano. Também está naquilo que eu disse para você que eu ia fazer. Isso faz parte da palavra que foi liberada. Segunda, vai comigo na segunda. Verso 28. Mais tarde, sabendo que a obra já estava pronta e que tudo já estava consumado, olha o que diz o texto, verso 28. Para que se cumprisse a escritura, disse Jesus: tenho sede. Responde isso aqui. Jesus está pedindo para beber água porque tem sede? O texto está dizendo que ele diz que tem sede para fazer cumprir a palavra. Segunda parte de quem quer viver cumprimento de promessa. Primeira parte, a parte que Deus usa meu adversário para fazer cumprir, e eu preciso discernir isso. Segunda parte,
A parte que eu sou consciente do que Deus disse a meu respeito. E eu devo fazer aquilo que só eu posso fazer, mesmo que eu não queira. Ele sabia que ia beber vinagre ao invés de água? Vem, gente. Sabia que ia beber vinagre ao invés de água? Quem aqui pede de beber água ao inimigo que deseja a sua morte? Você está numa rua, não conhece a casa de ninguém, mas sabe aonde o inimigo mora. Você vai pedir água na casa dele? Claro que não. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, a parte intermediária do cumprimento da promessa, não é quando eu sei que Deus usa tudo à minha volta para cooperar com o meu bem, mas é quando eu sei o que Ele tem sobre mim, e eu manifesto o que Ele tem sobre mim. Olha isso. E sabendo que estava consumado, para que se cumprisse a escritura, vou perguntar de novo, ele estava de fato com sede? Para que se cumprisse a escritura, disse, tenho sede. Ele sabia que ia beber vinagre no lugar da água? Sabia ou não sabia? Sabia, e mesmo assim ele disse, tenho. Porque não disse isso por causa do vinagre, também não disse pela água, disse isso para fazer cumprir a... Quando eu sei o que Deus disse sobre mim, eu não espero que ninguém faça o que eu sei que eu preciso fazer. Essa é a segunda parte. Tem gente aqui que vai ter que pedir perdão para quem não fez nada. Por quê? Porque pecou? Não, para fazer cumprir o que sabe que Deus liberou sobre você. Então, para ficar tudo bem, você vai lá e diz, me perdoa. É a hora que o outro deveria te pedir perdão. Mas ele não sabe o que tem sobre você, mas você sabe. Aí para liberar a promessa, você vai lá e diz, tenho sede, para quem você sabe que quer te ver morto. Terceira e última parte, eu disse que ia ser rápido. Terceira e última parte, e essa para mim é a mais forte. Diz assim, olha, para que os corpos não ficassem no madeiro, verso 31. Rogaram-lhe a Pilatos que quebrassem as pernas. Verso 32. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e a do outro que com ele tinha sido crucificado. Mas chegando-se a Jesus, vendo que já estava morto. Complete aí, gente. Vendo que já estava? Vendo que já estava? Não lhe quebraram as pernas. Aí olha o que o texto vai dizer, verso 36. E isto aconteceu o quê? Não lhe quebraram as pernas. Quebraram a do direita, o do que estava na esquerda, mas a ele no meio não quebraram. Olha isso. Mas estas coisas lhe aconteceram, verso 36, para que se cumprisse a que dizia, nenhum dos seus ossos será quebrado. Quem dizia isso sobre ele era a garantia dele estava na... Jesus estava morto, complete aí, a gente vai terminar junto. Jesus estava morto, se defende? Morto se protege? Morto reage? Quando eu vejo Deus movendo a palavra dele até nos meus inimigos, quando eu manifesto a palavra dele até quando eu não quero, ele manifestará a sua palavra sobre mim, mesmo que eu esteja morto. Vou perguntar de novo, morto reage? Morto se defende? Morto responde o WhatsApp? Morto comenta no Facebook? Jesus estava morto. Você diz, Camille, o que eu tenho a ver com isso se eu estou vivo? Primeiro, tem promessas que Deus fez para a gente da tua casa, gente que já morreu, mas elas ainda vão se cumprir sobre a tua vida. Porque quando Deus libera a palavra dele sobre a vida de alguém, aquilo que ele fala é verdade, mesmo que alguém esteja morto. Não foi o que ele disse para Marta e Maria? Mas o morto que nós estamos falando aqui é quando chega a hora da vida que eu não tenho mais condições de reagir. É quando eu sei que tenho que orar, mas não estou conseguindo orar. É quando eu sei que estão falando de mim, mas eu não tenho como acessar tantas pessoas para me defender. É quando eu já fiz tudo o que eu podia, dei tudo o que eu tinha, mas Deus sabe que eu não posso mais chegar em determinadas áreas. Vamos um pouco mais além. O que é ser vivo e estar como se fosse morto? É estar num ambiente, numa casa, num lugar onde eu não tenho poder de reação, aonde eu não posso me defender, aonde eu não posso argumentar, aonde eu não posso me proteger. Olha a cena, gente.
Estão vindo com um pedaço de madeira para arrebentar o primeiro, e eles vão arrebentar, pá, quebra as pernas. Aí eles vêm em direção do segundo. Veja, o certo era vir primeiro, segundo e terceiro, mas não. Eles arrebentam a perna do primeiro e depois arrebentam a perna do terceiro. A coisa é aleatória, porque quando a palavra de Deus está em movimento, coisas esquisitas saem da ordem e do controle do homem. Segunda coisa, é muito complicado quando a gente se sente numa posição de morto, aonde sabe que alguém está vindo para arrebentar, que uma enfermidade está vindo para matar, que um divórcio está vindo para destruir, que uma fofoca está vindo para te arruinar. É muito difícil quando a gente vê o pau na mão do agressor, mas está preso e não pode fazer nada, preso pela posição, preso para fazer cumprir a palavra, preso porque tem que dar testemunho, preso porque tem que consumar a obra. Aí a gente vê arrebentando um, arrebentando dois. Sabe o que é isso? No auge do cumprimento de uma promessa. Quem ainda me ouve, diga amém. No auge do cumprimento de uma promessa, você se sentirá ameaçado como nunca. Quando estiver muito próximo de Deus cumprir tudo o que Ele falou a seu respeito, o maior sentimento que crescerá é o de ameaça. É quando você pensa, se quebrou quem está de um lado, se quebrou quem está do outro, quem está no meio poderia pensar, vai me quebrar também. Nada impediu de quebrar o da direita, nada impediu de quebrar o da esquerda. Eu vou falar porque tem mulheres aqui que precisam ouvir isso. Você vê filho de gente que já foi crente igual a você, e você diz no final, matou, Camila. Você vê gente que foi alvejado com a mesma enfermidade que alguém na tua casa está vivendo, e você diz no final, morreu, Camila. Só que Deus está o dizendo, não importa o que aconteceu com quem está do teu lado, você precisa se lembrar qual é a palavra que está sobre a tua casa, qual é a palavra que está sobre a sua vida. E o texto diz, chegando-se porém a Jesus, vendo que já estava morto, ou seja, sem poder de reação, foram com madeiro. Só que o texto diz, não puderam. Está dizendo que não tentaram? Está dizendo que não se direcionaram a fazer? Não. João disse, ninguém me contou, eu vi. E estou escrevendo e testificando para que vocês creiam que este testemunho é verdadeiro. Chegando-se porém a Jesus, visto que já estava morto, não conseguiram quebrar as pernas. Aí eu te pergunto, foi porque Jesus chutou? Foi porque Jesus gritou? Jesus não podia fazer? Mas o texto diz que sobre ele estava uma... Quem acredita no profético, levanta a mão. Faça isso sobre a sua cabeça e diga, há uma palavra sobre mim. Como alguém que está debaixo de uma palavra, faça assim, ó, e diga, eu estou debaixo de uma palavra. Faça esse movimento, é pela fé. Tens fé para isso? Faça. Não tens? Venha na minha fé, porque eu vim pregar a palavra que vai te dar fé. Coloque a mão sobre a cabeça de alguém aí agora e diga para essa pessoa, tu está debaixo de uma palavra. Tu estás debaixo de uma palavra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Tu está debaixo de uma palavra. Você vai ver gente caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque tu estás debaixo de uma palavra. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite, porque tu estás debaixo de uma palavra. Tu serás bendito ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Ele guardará a tua alma de todo mal. Tu está debaixo de uma palavra. Traga à tua memória aquilo que te dá esperança. A tua casa está debaixo de uma palavra. Esse menino ainda não está morto, porque ele está debaixo de uma palavra. Essa menina não vai se desviar, porque ela está debaixo de uma palavra. Esse casamento não vai acabar, porque tu está debaixo de uma palavra. Menina, bora, vai. Ministre sobre alguém, diga, há uma palavra. Há uma palavra
palavra é palavra de vida, não é palavra de morte. É palavra de salvação, não é palavra de tristeza. É palavra de ressurreição, não é palavra de tortura. É palavra de honra, não é palavra de vergonha. Tu está debaixo de uma palavra. Quem acredita fica de pé e recebe. Recebe essa palavra. Valesca, eu sei que você tem um repertório vasto. Sei que você, obviamente, deve ter um cronograma para essa noite. Me desculpa, mas deixa eu usar a minha oportunidade para te pedir para repetir o primeiro hino que você cantou. O primeiro hino que essa moça cantou, ele reproduz de maneira cantada o que a gente está pregando aqui. Olhe para mim. Deus está mandando eu lhe dizer algo, Sibi. Sabe por que tu tens andado angustiada? Porque tu está na fase final. E na fase final a gente se sente ameaçado como nunca. Sabe, Valesca, na fase final a gente vê gente que chegou aonde a gente chegou, mas não vê romper, porque alguém quebrou. E aí a gente pensa, vai me quebrar também. A gente vê inimigos que destruíram a muitos, e quando vê que eles agora são nossos adversários, a gente pensa, matou muita gente, vai me matar também. Lembra de Senaqueribe? Ele disse, amanhã ao meio-dia o pó de Samaria estará nos meus pés. Ele tinha tanta certeza disso que meio-dia do outro dia ele já estava bêbado comemorando. Isso é uma ameaça tão forte. Os soldados de Israel olhavam e pensavam, o homem já está comemorando. Mas Ezequias trazia as cartas de afronta e dizia, lembra, Senhor, lembra de Israel, lembra da tua promessa, lembra da tua palavra. Todos os homens de Deus que foram ameaçados, todos os homens que foram tentados pela incredulidade do pior momento da sua vida. Camila, o que é o pior momento da sua vida? Olha para mim que isso é muito sério. No pior momento da sua vida, você se pergunta se de fato recebeu uma promessa ou se o vaso estava na carne. No pior momento da sua vida, você começa a se questionar se Deus é real ou se a gente está no meio de uma seita religiosa, e se na verdade ser crente foi a maior loucura que a gente fez na vida. Não me diga que você nunca pensou isso. E se você nunca pensou, é porque ainda não foi ameaçado o suficiente. Porque normalmente é no pior momento de sua vida que Deus vai desabrochar o melhor momento da sua história. E Ele te quer bem quebrantado, que é para você sentir o quão bem que Ele está te fazendo agora. No pior momento da sua vida, você se questiona se Deus é mesmo com você, ou se você acreditou na loucura dos crentes. Você se pergunta se é Deus que fala na igreja, ou se é uma cambada de esquizofrênicos que não sabem que são. No pior momento de sua vida, você se pergunta se você fez certo em renunciar tudo o que renunciou. No pior momento da sua vida, você às vezes fica chateado de ter escolhido o lado bom. Você pensa, se eu fosse ruim igual aquele miserável. No pior momento da sua vida, você se pergunta, será que vale a pena continuar fazendo certo mesmo quando todo mundo faz o errado? No pior momento da sua vida, você acorda se sentindo atrasado em relação às outras pessoas, porque tu começas crendo que quem vai te levar é Deus. Mas quando você ver outras pessoas chegando em lugares que só Deus coloca, por intermédio de métodos que Deus não usa, você diz, Deus, se chegou lá e eu achava que só chegava lá com o Senhor colocando, eu vou usar o método também. E o Senhor está dizendo, é porque você está no pior momento da sua vida. E aí você começa a questionar,
Você questiona seu casamento. Você questiona se esse filho era de Deus. Você questiona se tem como Deus pegar o dono da boca de fumo e salvá-lo. Você questiona se tem como sair da margem da miséria, da pobreza. E é a hora que você mais se sente ameaçada, porque você vê gente que é igual a você, não suportando. Só que o Senhor está dizendo, há uma diferença sobre você, há uma. Você precisa se lembrar. Abraão orou ao Senhor. E sabe o que ele dizia? Quando orou, ele disse assim: porque tu disseste. Ele não orava o que ele queria, ele orava em lembrança do que Deus havia dito. Ó, Deus diz assim: eu vou destruir Israel, eu vou destruir os hebreus, Moisés, e vou começar uma nova nação em teu lugar. Olha Moisés falando com Deus: Senhor, não faça isso. Lembra do que tu disseste a Abraão. Aí Deus diz assim: eu vou acabar com todo mundo, Moisés. E Moisés diz: lembra do que tu disseste quando me chamou na sarça. Os maiores homens que chamamos de heróis da fé na galeria do autor da carta aos Hebreus, eles não oraram o que queriam, eles oravam lembrando o que Deus havia dito. E aí é por isso que as orações deles sempre começam assim: tu disseste. Fecha os olhos agora e começa a se lembrar o que foi que Deus disse acerca da sua vida, da sua família. Lembre-se o que a palavra de Deus te garante: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida. Lembra que aquele que é poderoso para fazer promessas também é poderoso para cumprir promessas. Feche os olhos, minha filha, feche os olhos. Feche os olhos. Enquanto a Valesca adorar ao Senhor com essa canção, você vai orar ao Senhor como oraram esses homens, e vai pedir: Deus, manifesta a tua palavra. Eu não vou aqui pedir o que eu quero, eu só quero te pedir o que tu dissestes para mim que ia fazer. Eu quero orar a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Cumpre a tua palavra, manifesta o teu querer e a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Bote a mão sobre o seu coração, comece a orar. Lembre-se, quem foi que Deus falou que ia salvar? Pode adorar, Valesca. Enquanto você adora, nós oramos. Preciso confiar nas palavras do Mestre. Ele veio e venceu, e o próximo a vencer aqui pode ser. Tão triste o homem que confia em seu próprio braço. Senhor, enquanto eu viver, estarei no teu abraço. Eu vou ouvir tuas palavras e confiar nelas. Expulsarei o mal com minha fé, caminharei sobre as palavras que disser. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou, se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele quem me chamou. Levante as duas mãos para os céus. Vem pra cá, Valesca. Ministre, levante as suas mãos e celebre a palavra de Deus. Faça desse louvor uma oração e cante. Tão triste
Triste o homem que confia em seu próprio braço. Senhor, enquanto eu viver, estarei no teu abraço, Deus. Eu vou ouvir tuas palavras e confiar nelas. Expulsarei o mal com minha fé, caminharei sobre as palavras. Deus, se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou, se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte, ele triunfou, ele triunfou, ele triunfou. Se eu confiar nas palavras de Deus, se por acaso me diminuir, foram só palavras. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele, 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 foi Ele. Foi Ele, foi Ele, foi Ele, foi Ele, foi Deus, foi Deus. Então confia mais, acredita mais. Se eu confiar nas palavras, não importa o que o homem faz, se por acaso me diminuir, foram só palavras, não me dê. Porque quem me chamou de filho, ai meu Deus do céu, declara isso, vai. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triste, foi Ele quem me chamou sobre a morte triunfou. Sobre a morte triunfou. Escuta, foi Ele quem me chamou. Então confia nisso.
Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu estás podes pescar, pode pescar o verdadeiro adorador. A minha oferta, deposita ela agora nos pés do Senhor. Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tu é teu. Declare isso, vai. Com muita força, declare. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oh, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que de eternidade, eternidade, e ainda que eu não mereço permanecer fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Diga, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus. Aplauda o nome do Senhor pela fidelidade. Aleluia, levante suas mãos e adore ao Senhor. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, eu sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Diga isso. Olharei pro alto. De onde vem socorro? E é firme na rocha que eu terei vitória. Diga, eu olharei pro céu. De onde vem a bênção? Oh, terei o testemunho e contarei
dono, tem dono. Aleluia. Diga isso. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar em Deus, eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Eu sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a flor, o meu milagre está em tuas mãos. Diga isso. Eu olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, que eu terei vitória. Eu olharei pro céu, de onde vem a bênção, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és Deus. Quando a minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei em teu amor. Diga isso. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então confiarei em ti e na promessa que fez a mim. Eu olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha. Eu olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei e contarei ao mundo que tu és. Só vocês. Eu olharei. Diga isso. De onde e que olharei, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu. Eu dei. Aleluia. Glória a Deus. Irmãs, há uma palavra sobre ti, sobre essa casa, sobre os seus filhos. Amém? Quem quer a pastora Camila que ano que vem, mas faz barulho e estremece essa igreja? Em nome de Jesus, ano que vem ela volta, não é mesmo, irmãs? Pastora Camila é um instrumento usado pelo Senhor, e eu posso dizer que eu sou fã número 1. Acompanhe as mensagens dela, por onde ela anda passando, e saiba que essa igreja estará intercedendo pelo seu ministério e pela sua vida. Vamos dar uma calorosa salva de palmas pela pastora Camila. Que bênção, que culto, que congresso. Agora são exatamente 6 horas da tarde.
nós teremos um intervalo de 30 minutos. 6h30 em ponto nós iniciamos o encerramento. Não vai embora. Deus ainda vai falar muito no seu coração e vai ser bênção. Amém? 30 minutinhos, irmãs, e nós retornaremos. Eu não vou orar, não vou impetrar a bênção apostólica, porque vai ter uma continuação. Amém, irmãs? Amém.